E agora a gente vai conversar com um advogado sobre como a pandemia gerou novas discussões na área do direito. Participa da nossa entrevista hoje, Dr. Silvio Teixeira da Costa Filho, mestre em Direito Público. Bom dia, doutor Silvio. Bem-vindo à Manhã da Piedade de forma presencial. Opa, prazer estar aqui, Moninha. Estamos sempre às ordens. Muito obrigada, viu? E doutor Silvio tá com Manuela aí, a filhinha dele tá lá fora. Veio junto acompanhar. Daqui direto para a escola. É? Que bom. Doutor Silvio, com a pandemia surgem várias questões do direito, né? Porque são questões do direito trabalhista, questões do direito da mulher. São tantas questões que a gente tem que conversar. Como que foi a pandemia para o direito? O direito, ele, assim como qualquer setor da sociedade, foi impactado pela pandemia. A gente não está isolado desta realidade. A pandemia pegou todos nós de surpresa e o direito, talvez por lidar com questões sociais de uma forma muito direta, ele sofreu, num primeiro momento, consequências até muito graves. A gente teve, durante um bom período do início da pandemia, naquele momento mais grave, a justiça parando no Brasil, que é algo extremamente gravoso quando a gente pensa o papel que a justiça tem, que o judiciário tem na resolução de problemas dos indivíduos, de dar respostas à sociedade, de dar um retorno àquelas pessoas que procuram o judiciário quando estão desesperadas. Ninguém vai ao judiciário, pelo menos normalmente não vai ao judiciário para brincar. Normalmente há um problema ali que realmente impacta a vida daquela pessoa. E quando vem uma pandemia e pega todo o judiciário de surpresa, a primeira reação, como foi em todos os setores da sociedade, foi um fechamento completo. E o direito não funcionar, ou o judiciário não funcionar, gerou uma série de consequências que demonstrou para todos nós como é importante, aquilo que a gente já sabia, como é importante o direito na vida das pessoas. Isso nos impôs, necessariamente, uma adaptação. O direito teve que se adaptar. O mundo do direito teve que se adaptar a essa realidade, assim como outros setores também o fizeram. Isso nos permitiu um olhar mais sensível para alguns aspectos que antes eram negligenciados. A questão da mulher que você destaca é um aspecto que ficou muito mais evidente com a pandemia, principalmente considerando a questão da violência doméstica, as mulheres reclusas no lar, com a presença o tempo todo, muitas vezes, do agressor, que normalmente é alguém que circula ali no meio doméstico, isso alavancou os casos de violência doméstica. É um dos reflexos da pandemia que muitas pessoas acabam ignorando. A pandemia colocou o agressor e a agredida para ficar 24 horas juntos. O direito, nesse momento, então, passa a ganhar uma importância maior para dar a proteção a essas mulheres ou qualquer outro tipo de vítima de uma violência doméstica. As crianças, os idosos, qualquer vulnerável, né? A verdade é que a vulnerabilidade é que é o motivador da violência. O agressor, ele agride porque se sente numa posição de superioridade. A mulher, muitas vezes, está nessa posição, mas pode ser qualquer tipo de pessoa. E foram outros inúmeros eventos que mostraram para a gente como o direito precisaria ser revisto. Essa é uma questão, mas o mundo do trabalho também sofreu inúmeros impactos. A relação da administração pública também foi impactada fortemente. A gente viu aí setores que aproveitaram-se dessa emergência sanitária para flexibilizar, por exemplo, as questões de licitação. As compras públicas foram muito afetadas por isso. Então, a gente pode aqui ficar falando horas de como o direito foi... falando que é muita coisa. Sim. Então, o senhor olhando para isso, o direito na pandemia, então a gente percebe que o direito tem que estar se atualizando todos os dias. E no mundo de redes sociais, no mundo globalizado, o direito precisa caminhar junto com o povo. Exatamente. Eu falo isso muito com os meus alunos e ante a necessidade de acompanhar a transformação da sociedade, o direito precisa estar atento de como responder a isso. A gente já vinha passando, a bem da verdade, por uma transformação no direito. A pandemia acelerou algumas coisas, mas não é algo que começou com a pandemia. Isso é bom que fique claro. A gente está passando por um processo de transformação digital no direito, por exemplo. Hoje o direito ele tem como marca este caminho para a tecnologia, que é muito marcante, o que vai fazer com que aqueles que não se atualizarem acabem também sendo engolidos, que é algo triste.
porque muita gente não vai ter a condição efetivamente de acompanhar essas mudanças que são muito rápidas. O processo, por exemplo, já há algum tempo, bem antes da pandemia, já se tornou digital. A gente já está num processo de transição daquela velha rotina de papéis, aquilo está ficando de lado. Os processos são eletrônicos. Os advogados passam a ter ferramentas digitais para organização de escritório, para o contato com o cliente. E a pandemia, ela mostrou para nós, profissionais de direito, como muito das rotinas que tínhamos, elas não precisam continuar sendo como eram. Obviamente, eu falei que o judiciário em um tempo ficou parado, mas obviamente ele teve que retomar. A gente está, graças a Deus, com o avanço da vacinação aí, voltando à normalidade aos poucos, mas um pouco antes disso o direito teve que achar ali o seu caminho para continuar operando em razão da sua importância para a sociedade. E a gente começou a ver que a tecnologia era o caminho para isso. A tecnologia se prestou a permitir que continuássemos com as atividades jurídicas remotamente. As audiências passaram a ser virtuais. E isso eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Quando a gente vê quando a gente vê que funciona, é difícil você imaginar um retorno, ainda que a pandemia fique totalmente controlada, dificilmente a gente vai ter aquele modelo tradicional de direito com advogados, juízes, partes, testemunhas, todos reunidos em um mesmo ambiente, porque é desnecessário. O que a pandemia mostrou para a gente é isso. Dá para a gente conduzir o judiciário de uma outra forma, mais célere, mais econômica, que atenda melhor o interesse do jurisdicionado. O direito, ele durante muito tempo se prendeu, se acastelou em tradições, em alguns vícios herdados de gerações que não comportam mais a realidade que a gente vive, a realidade dinâmica, essa mudança o tempo todo. Então a gente precisa mesmo ter essa mudança. Vai ser bom para o direito, vai ser bom para o jurisdicionado, para a sociedade. Audiências, por exemplo, de conciliação, onde se busca ali um acordo, qual a necessidade de se movimentar todo mundo para o fórum? Verdade. Deslocamento, combustível, a gente sabe como é que está o preço, né? Subiu hoje, R$8. Olha só, combustível, estacionamento, o trânsito de pessoas, movimentando a cidade de uma forma desnecessária para o que eu posso estar no meu escritório, no conforto do meu escritório, o meu cliente na sua casa, o juiz no seu gabinete, e ali a gente fazer essa reunião, né, essa audiência de uma forma muito mais eficiente, né, por conta de tudo isso, né? O tempo hoje em dia é muito importante. É verdade. Doutor Silvio, duas coisas eu queria perguntar para o senhor. Em tempos de pandemia, uso obrigatório de máscara. As pessoas podem obrigar as pessoas a usar máscara no seu estabelecimento? Porque tem aqueles rebeldes que não querem usar de jeito nenhum. Então, essa é uma pergunta que sempre mexe com paixões, né? A gente está vivendo um momento no país de polarização, de extremismo por todos os lados, e o discurso acaba sendo muito impactado por essas visões ideológicas, que não é o nosso propósito aqui. Mas o que a gente pode perceber claramente é que, nesse momento final, vai ser mais fácil lidar com essas resistências, porque já com o avanço da vacinação a gente tem condições de flexibilizar algumas das medidas sanitárias adotadas lá no início. Mas durante o auge da pandemia, a determinação da obrigatoriedade de uso de máscara, a obrigatoriedade de restrição ao número de pessoas em ambientes, se fez necessário e era juridicamente possível mediante os decretos que foram publicados e que o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, corroborou essa competência dos entes federados, dos estados, dos municípios, na preocupação de conter, diante da realidade local, o avanço da pandemia, que fizesse a imposição dessas limitações. Essa discussão foi muito premente no mundo do direito, né? Quem deveria prevalecer, a vontade do governo federal, a vontade dos estados, dos municípios, e essa questão acabou sendo superada no STF, entendendo que os estados e municípios, por estarem lidando diretamente com a pandemia, deveriam entender localmente qual era a necessidade. O uso de máscaras, a obrigatoriedade de isolamento social acabou sendo algo geral no país todo, mas outras limitações foram feitas localmente. E também o momento da retomada foram feitas em estágios diferentes. Hoje, Belo Horizonte, por exemplo, libera um estádio de futebol para um público de 100%. Todo mundo sem máscara, você viu, né? Todo mundo sem máscara. E outros estados isso ainda não é possível. Entendi. Porque a realidade vai depender do avanço da pandemia. O que foi definido é que
decisão competiria a quem lida diretamente com a realidade local. Não seria razoável imaginar o governo federal, e aí sem nenhum tipo de conotação política, decidir padronizadamente como seria a coordenação de um assunto tão específico, que depende de números, que depende de como a pandemia está naquele local. Um bom senso, sim, né, sim. doutor? É claro que o governo federal tem uma importância muito grande nesse enfrentamento, em viabilizar as vacinas, viabilizar os recursos para o enfrentamento. Isso o governo federal, de fato, deveria se ocupar e se ocupou, de certa forma. Agora, os estados, os municípios, seriam efetivamente os mais indicados para essas questões pontuais. E a vacinação? A gente pode fazer uma obrigatoriedade na vacinação? Eita, essa é outra questão aí. Essa é outra também, né, porque a gente está doutor? mexendo com direitos fundamentais. A saúde pública, a segurança sanitária coletiva, ela é protegida constitucionalmente. A Constituição nos traz essa proteção e impõe que seja garantido a toda a sociedade o direito de ter a sua saúde preservada, e o Estado tem que contribuir para isso. Por outro lado, é um direito fundamental também a liberdade individual, um direito humano, inclusive, de primeira geração. Então, a gente tem o choque de dois princípios jurídicos importantes, de dois direitos fundamentais. Que tem que ser preservado. Que a saída é confrontá-los com a realidade. Neste momento, qual deve prevalecer? É a liberdade individual ou é a saúde coletiva, a segurança sanitária coletiva? Nesta análise casuística, a gente pode escolher o caminho melhor, e me parece o caminho melhor era restringir temporariamente a liberdade para beneficiar algo maior. O direito à vida não me parece ser algo menor que o direito à liberdade. Não adianta ter liberdade se não tiver vida, né? Com certeza, doutor. Se nosso tempo aqui fica correndo, o povo fica falando, acabou, acabou. Doutor Silvio, as suas considerações finais, que você quiser deixar suas redes sociais. Opa. Eu quero agradecer a oportunidade, a TV Horizonte, ela faz parte da realidade da minha família, como uma família católica e como também um egresso da PUC. Eu fiz meu mestrado aqui na PUC e queria deixar um convite para quem nos acompanha para acompanhar também um trabalho que eu desenvolvo junto com o professor Rafael Maia, com a professora Camila Ramos, no Stricto Sensu Podcast, que é uma forma que a gente encontrou, e a pandemia também acabou gerando essas novas alternativas, uma forma de falar diretamente com o nosso público sobre direitos, sobre questões sociais, sobre questões políticas, de uma forma mais leve, tirando aquele tom professoral de sala de aula. Então, eu fico convite a quem nos acompanha. E como que acessa? @Stricto Sensu Podcast, a gente está nas redes sociais, mas vocês conseguem nos ouvir em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, todas as Google plataformas Podcast, digitais. estamos em todas. Stricto Sensu Podcast. Só digitar lá, Stricto Sensu Podcast, e vamos participar dessa linguagem fácil, acessível a todas as pessoas, não é, doutor? É isso.